olha só, vocês viram aí na aula passada, se vocês não viram, vou deixar um card aqui, que fala sobre a nomenclatura normal das cadeias carbônicas dos compostos orgânicos. Então veja bem, nessa aula aqui eu vou falar sobre os compostos de ramificação. Então veja bem, o que é uma ramificação? É algo, né, por exemplo, uma árvore. Uma árvore tem uma base e aí tem as ramificações. Na química também acontece isso. Temos o carbono principal, a cadeia principal e as ramificações. Então, como é que eu identifico, como é que eu coloco o nome desses meus compostos? Então, veja só, em primeiro lugar, você deve escolher qual é a cadeia principal, porque vai estar assim, bem misturado quando tem muitas ramificações. E outras tem, eu acho que até umas 5 ramificações, porque é bem longa. Então, olha só, você escolhe a cadeia principal. De que forma? De 3 maneiras você pode escolher a cadeia principal. A primeira é o maior número de carbonos. Tem o maior número, pronto, é ela. Então, olha só, a cadeia principal, ela tem insaturações, ou seja, tem ligações duplas ou triplas. E também que ela vai ter ramificação. Então, o maior número de ramificação é ela. Por exemplo, eu contei as ramificações, né? Deu uma quantidade de número de carbonos. Do outro lado também deu a mesma coisa. 5 carbonos aqui, 5 ali. Como é que eu identifico? Eu vejo a insaturação. O que tiver o maior número de insaturação é ela, é a cadeia principal. E se tiver muitas ramificações, beleza? Pronto, já identificamos a nossa cadeia principal. Ponto 2. Vamos colocar os números e escolher a menor opção. Então, eu pego minha cadeia e coloco os nomes. Identifiquei minha cadeia principal e eu vou colocar os números. Eu vou escolher o que for menor, porque na química temos que reduzir ao máximo os nomes dos compostos para ficar mais fácil de fazer a consulta. Então, você vai colocar os números e escolher a menor opção. E que ordem para numerar? Primeiro, você começa com grupo funcional. Identifica o grupo funcional nessa minha cadeia principal e aí você começa a numerar de lá, ok? Você começa a numerar onde está mais próximo do grupo funcional. Não tem grupo funcional? Beleza, vamos começar com insaturação. Se tem ligação dupla ou ligação tripla, começa por aí, começa desse lado, beleza? Ok, não tem grupo funcional, não tem saturação, vamos para a ramificação. Então, você conta da ramificação e aí você vai ter o número do seu composto. E aí você vai organizar o nome. Vai ter o nome principal, só que primeiro vem as ramificações. Então, vem o número, onde está essa ramificação, que tem que ser a menor opção. Então, você coloca o número, certo? E o nome da minha ramificação, em ordem alfabética. E depois, o nome da minha cadeia principal. Ficou um pouquinho difícil? Mas veja só, quais são as opções? Quais são as opções de ramificação? Eu tenho aqui, certo? Eu coloquei aqui bem rapidinho. Esses em branco, eu vou colocar deitado. Esses em branco são as cadeias principais, ok? Que eu coloquei até uma interrogaçãozinha. Beleza? Então vamos lá. Tem aqui as ramificações. Então vamos para uma atividadezinha para vocês verem como é que faz todo esse processo. Então eu vou dar um nome a ele. Eu tenho carbono. Então eu tenho aqui, vou contar. Aqui eu tenho uma ramificação e aqui eu tenho um grupo funcional, certo? OH, uma hidroxila, então ela é referente ao grupo funcional álcool. Então eu tenho aqui, eu vou contar do grupo funcional. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Eu começo do grupo funcional. Então eu tenho o nome da minha cadeia principal: met, et, prop, but, pent. Então eu tenho pent, minha cadeia principal. Eu tenho um OH aqui, então eu final. Eu tenho só ligações simples: an.
Eu tenho aqui uma hidroxila, ou seja, é um álcool, então ele tem o final OL, pentanol. Só que esse OH, ele pode estar tanto aqui ou aqui. Não, aqui não, que ele vai continuar com 4, né? Com 2, porque conta do início do grupo funcional. Então, eu tenho 2 OL, que eu indico que ele tá no 2 e não no 3, beleza? Então, eu vou colocar pentanol. 2, tracinho, tracinho, OL, pentanol. E a ramificação? Então, eu olhando aqui minha tabelinha, eu tenho a primeira aqui, CH3, CH3, ok? CH3 aqui, eu tenho metil. Então, esse daqui é um metil. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 metil. E eu vou começar ele primeiro, ramificação sempre primeiro. 4 metil, pentan 2-ol. Então, tá aqui o nome do meu composto. Então, eu tenho aqui cadeia principal e eu tenho aqui o número da minha ramificação. Tá, mais uma atividadezinha aqui para vocês não terem nenhuma dúvida em relação à ramificação a nomenclatura de compostos ramificados. Eu tenho esse composto aqui. É um pouco difícil, mas eu vou te mostrar para vocês que não é tão difícil assim. Eu tenho uma questão que me dá essa molécula. E qual é o nome dela? E pede o nome dela. Como é que eu faço? Primeiro, eu vou estar identificando qual é o meu carbono, a minha cadeia carbônica principal. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é legal, porque é as mesmas ramificações. Então, eu vou para essa daqui, beleza? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui não é uma ramificação. Então, vamos lá. Cadeia carbônica não tem grupo funcional. O grupo funcional aqui é hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, beleza? Então, eu vou começar pelo onde está mais próximo. Se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, é grande. Mas se eu contar 1, 2, 3, opa, bem, aqui tem uma ramificação. Então, eu tenho uma ramificação aqui e a outra aqui, beleza? CH3 é o quê? É um metil, né? Met, et, prop, lembra? Então, metil. Então, é uma ramificação metil, beleza? Então, eu tenho aqui, se eu contar 1, 2, 3, então vai ser 3, tracinho 3, metil, vírgula, 3,3 metil, beleza? E identificamos aqui uma ramificação. Vamos dar continuidade. 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 carbonos aqui na minha cadeia principal. Eu tenho uma outra ramificação aqui. Então, eu tenho esses dois aqui. Outra ramificação, nesse carbono 4. Então, eu tenho 4, tracinho. Qual é o nome dessa ramificação aqui? Met, et. Então, eu tenho etil, que é a minha segunda ramificação, beleza? Tem uma terceira ramificação? Tem. Essa terceira ramificação, então, tá aqui abaixo. Tá vendo essa estrutura aqui? Eu tenho essa outra ramificação. Então, eu vou contar. 1, 2, 3 carbonos, né? Met, et, prop. Então, eu tenho 5, tracinho, prop, propil. S-propil, ou então isopropil, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar isopropil, iso de 2. Então, eu tenho aqui iso, certo? Para ficar mais fácil, eu tenho aqui esta ramificação aqui, esses nomes. Então, como é que eu vou montar aqui? E qual é o nome da cadeia principal? Vou colocar outra caneta para vocês não confundirem. Eu tenho met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, 8. Então, eu tenho oct. Só ligações simples, an.
Carbono e hidrogênio, né? Só tem carbono e hidrogênio aqui, ó. Então, eu tenho um octano, beleza? Como é que eu vou colocar aqui na minha nomenclatura? Então, eu vou colocar em ordem. Primeiro, ramificação, depois, cadeia principal. Então, primeiro, eu vou usar o quê? Eu tenho aqui, eu vou ter que colocar em ordem alfabética. Eu vou colocar outra caneta aqui. Então, eu tenho aqui etil, né? E, P, depois M. Certo? Ou iso. Deixa eu arrumar aqui que acho que tá um pouquinho bagunçadinha. 5. Eu vou colocar aqui embaixo. 5, porque é o número 5 aqui, tracinho, metetprop, mas eu coloco um isopropil. Certo? Então, 5 tá no isopropil. Então, eu tenho E, I e M. Então, eu vou colocar em ordem alfabética. Vou colocar 4 etil. Depois, seguindo aqui, tracinho, isopropil, 5, que eu vou estar representando o quinto carbono, tem uma ramificação de isopropil. Depois, metil, que é por último, né? Tracinho, 3,3, porque eu tenho um metil aqui e outro metil aqui, 3,3 metil. E aí, eu finalizo com octano. Certo, gente? Então, tá aqui o nome do meu composto. 3 etil, 5 isopropil, 3,3 metiloctano. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiver alguma atividade aí que você não conseguiu colocar um nome da cadeia principal, mande para mim que eu vou estar respondendo no próximo vídeo, beleza? Então, bons estudos para vocês nessa quarentena e até mais. Aproveitando para pedir a vocês que curtam o vídeo, certo? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, seus colegas que não estão tendo acesso aos vídeos. Compartilhe com eles para eles saberem que eu estou dando aula na internet. E fiquem aí atentos nos próximos vídeos que virão. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida em relação à nomenclatura, vou dar prosseguimento no próximo vídeo com a identificação, então, dos grupos funcionais, beleza? Então, aguardo aí os próximos vídeos. Tchau!